Boa noite a todos que estão nos assistindo. É com muita alegria que eu retorno para nós podermos conversar nessa noite novamente sobre essa doutrina tão maravilhosa do Cristo, né? Que a gente possa fazer algumas reflexões para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa, né, fazer essa transformação enquanto espíritos imortais. Então, para começar os trabalhos, eu vou começar com a prece do livrinho Preces da Vida, que é esse aqui, ó, que diz assim: viver por inteiro. Senhor, viverei pela metade se tiver meia fé, meia paz, meia esperança, ou se perder tempo como se fosse, se pudesse, com a imprecisão no vácuo de uma verdade maior. As incertezas no pensar impedem a segurança no progresso. Rogo-te, Senhor, possa eu, por direção e firmeza no que fizer, ter esperança no amanhã, dominar os maus pensamentos, estabelecer claros objetivos de vida. Tudo muda. Riqueza e evidência poderão ser amanhã pobreza e decadência, mas tu permaneces, levantando os que caem, suprindo as deficiências, arrumando o mundo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, a minha proposta para a noite de hoje é nós conversarmos um pouco, fazermos uma reflexão sobre o poder da fé, que é tão importante, como ela vem nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder da fé. Então, qual é o poder da fé? Quando a gente pensa assim, será que a fé, a prece, será que ela funciona? Se ela funciona, de que forma que ela funciona? Por que será que nós devemos orar para Deus, né? Fazer essa conversa, essa conexão com o mundo espiritual? E será que existe um horário ou uma forma certa para a gente orar, né? Para a gente fazer essa conexão com o mundo espiritual? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, vamos fazer essa reflexão sobre isso. A prece é a conexão com a divindade. É o ato de humildade diante de Deus. Então, a prece é essa conexão que nós fizemos com Deus, com Jesus, é essa ligação que nós fizemos com os espíritos guardiões. Esses espíritos que nos envolvem, nos acolhem, nos amparam. Então, por exemplo, quando a gente vai numa casa espírita, no início, na abertura dos trabalhos, ou como a gente está fazendo agora, a gente sempre faz o quê? A gente faz uma prece inicial para quê? Para que a gente possa se sintonizar, para que a gente possa se harmonizar com o mundo espiritual, possa se harmonizar com os espíritos protetores. Então, é importante essa conexão com o mundo espiritual. E também é um ato de humildade diante de Deus. Ou seja, quando nós fizemos a prece, quando nós fizemos essa conexão com Deus, nós estamos nos colocando como criaturas diante desse poder maior, diante de Deus, que é esse nosso Pai amoroso, misericordioso. Então, quando eu faço esse ato de orar, de fazer essa prece verdadeira, eu estou, de certa forma, dizendo que eu confio nessa força superior, nesse poder desse Pai que nos ama incondicionalmente. Aí a gente vai se questionar, que eficácia a prece tem nas nossas vidas? Será que a prece, ela tem, quando eu faço ela por mim ou por alguém, né, que eu faço essa ligação mental por outra pessoa, será que ela vai ter algum benefício no corpo físico, no corpo mental, espiritual? Será que ela vai trazer algum tipo de benefício? E também quais são os efeitos da prece sobre o nosso corpo físico? Será então, se eu oro, se eu faço essa conexão, se eu faço essa ligação verdadeira, se eu me coloco diante de Deus, será que ela tem efeitos sobre o nosso corpo físico? Aí eu vou ler aqui para nós uma pesquisa sobre a eficácia da prece, que vai nos dizer assim, ó, que o Eduardo Tosta, que é um professor da Universidade de Brasília, então quando você colocar lá na internet, Eduardo Tosta, uma pesquisa sobre a eficácia da prece, você vai encontrar isso. O que ele fez?
ele pegou 52 pessoas aleatórias, né, de religiões diferentes, de todas as religiões, espírita, evangélicos, cristãos, pessoas que até nem tinham religiões, então ele pegou essas 52 pessoas e durante 3 anos, então não foi assim 2 dias, 2 semanas, um mês. Então, durante 3 anos, o que eles fizeram? Esse professor, esse Eduardo, ele dava para essas pessoas fotos de pessoas que estavam enfermas. E quando elas tinham um tempo, elas oravam por essas pessoas. E daí, o que vocês acham? Vocês acham que essa oração, essa prece que essas pessoas visualizavam a foto, mentalizavam, mandavam essas vibrações, vocês acham que eles tiveram algum tipo de benefício? Aí a pesquisa dele teve como resultado que, ó, as pessoas enfermas que durante o período que receberam a prece, então essas pessoas que estavam enfermas, né, durante o período que receberam a prece, elas tiveram um aumento da estabilidade do organismo. Ou seja, é comprovado que quando realmente eu tenho um comprometimento, eu tenho a minha mente focada, eu tenho uma intenção real de mandar uma energia boa para essa pessoa, que ela sai do meu coração, ela realmente traz resultados positivos para o organismo da pessoa. Como ficou comprovado aqui, que eles tiveram um aumento dessa estabilidade, ou seja, eles melhoraram de como eles se encontravam. Então, sim, nós somos beneficiados pela ligação mental que nós fizemos em favor do outro ou de nós mesmos. Ou seja, essa ligação, essa conexão que eu faço por rezar por alguém, por mentalizar ela, desejar que ela melhore, que ela fique bem, o que ela faz? Ela vai auxiliar o outro e, ao mesmo tempo, ela vai me auxiliar. Então, sim, se a gente faz prece por outras pessoas, por familiares, por pessoas que a gente ama, por pessoas até que a gente não conhece, por pessoas desencarnadas, há sim essa conexão e traz resultados maravilhosos. A Joana de Ângeles, então, ela vem nos dizer que se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, quando uma dor, quando uma aflição, quando uma dificuldade bater à minha porta, o que eu devo fazer? Eu devo orar, eu devo fazer uma prece, eu preciso fazer essa conexão, essa ligação com o mundo espiritual. Por quê? Porque a prece ela vai me trazer equilíbrio, vai me trazer tranquilidade, vai me asserenar o meu coração. Por isso que diz que ela é medicamento eficaz. Por quê? Porque ela acalma o meu coração, ela acaba baixando a minha frequência mental e eu acabo conseguindo tomar decisões mais lúcidas, mais assertivas, porque quantos exemplos a gente tem de pessoas que muitas vezes na hora da raiva, do ímpeto, do desespero, acabaram tomando decisões que depois se arrependeram, né, que foram equivocadas. Então a prece, o que ela vai fazer? Ela vai nos imunizar desse desespero, ela vai nos trazer essa paz, ela vai nos dar força, ela vai nos dar equilíbrio e ela vai nos trazer uma tranquilidade para que a gente possa, de uma forma mais lúcida, mais inteligente e não desesperada de fazer escolhas melhores. Então, sempre fazer essa conexão quando a dor bater na nossa porta, quando a dificuldade vier, vamos num momento de calma, né? Respirar fundo, dizer: Deus, estou aqui, me ajuda, me mostra o caminho, porque a resposta ela sempre vem. Aí, então, eu já sei da importância, então eu já entendo que a prece realmente ela tem resultados comprovados cientificamente, que ela traz benefícios para nós ou para as pessoas por quem a gente faz a oração, que é importante essa conexão com o mundo espiritual, porque vai me trazer paz, vai me trazer serenidade, vai me imunizar do desespero, ou seja, a prece ela é um bálsamo para a nossa alma, então eu já sei da importância dela.
Então, como eu devo fazer essa prece? Como eu devo orar? Então, a gente vai entender que a prece ela é gratulatória e petitória. O que é isso? Gratulatória. Num primeiro momento, quando eu vou fazer, quando eu vou, né, eu vou me vou me aquietar, vou me asserenar, eu vou fazer essa conexão e eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, por tudo que eu recebi, vou agradecer de uma maneira maravilhosa a oportunidade que temos da reencarnação, de estarmos aqui, né, de podermos nos transformar, de podermos nos melhorar, agradecer por tudo aquilo que nos chega e também agradecer pelas dificuldades. Por quê? Porque a gente sabe que esses momentos de dificuldade, de aflição, de dor, elas são necessárias para o nosso espírito para que a gente possa fazer essa transformação, para que a gente possa fazer essa evolução moral, essa evolução no espírito. Por quê? Porque a dor, ela é um burilamento do espírito, ela serve para lapidar, tirar tudo aquilo que não vai nos servindo mais. Então, agradecer também pelos momentos de dificuldade que nos chegam. Então, primeiro eu agradeço tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que me chega, todas as pessoas que estão ao meu redor, todas as dificuldades. Agradecer pela oportunidade da reencarnação, de podermos estar aqui, de vivermos as nossas experiências, de podermos ser cada dia um pouquinho melhor. Agradeci, aí eu vou pedir. Aí a gente tem um problema, porque na hora de pedir, o que a gente faz? A gente diz, meu Deus, tira essa dor de mim, meu Deus, tira esse sofrimento do meu filho, faça com que ele não tenha que passar por isso, tal. Quando, na verdade, o nosso pedido deveria ser o quê? Deus, me auxilia a passar por esse momento de dor, me auxilia, me dê força, entendimento para passar por essa dificuldade, que eu tenha discernimento para fazer o que é mais certo. Deus, ampara o meu filho, dê confiança para esse familiar que está passando por determinada situação, para que ele tenha a aceitação e que ele, de uma maneira, consiga ter força para sustentar esse momento de prova e não pedir para ser tirado a dor, né? A gente precisa pedir força e que a gente entenda e a partir dela a gente se transforma. Claro que Deus entende que uma mãe ou alguém que a gente gosta muito, a gente vai dizer, ah, Deus, tira essa dor do meu filho, né? Deus entende, mas na verdade, às vezes, essa dor, essa dificuldade é exatamente aquilo que ele precisa para quê? Para se melhorar, para ser uma pessoa melhor, para fazer essa jornada evolutiva. Porque a gente precisa entender que hoje nós somos a nossa melhor versão de todas que a gente já passou, e ao mesmo tempo, nós nunca vamos ganhar um fardo maior que a gente não possa. Então, a gente escolheu essas dificuldades, a gente escolheu essas experiências para que devagarinho a gente consiga transformar as nossas imperfeições em virtudes. Então, a prece ela é gratulatória e petitória. Primeiro, eu vou agradecer sinceramente tudo aquilo que eu tenho, para depois eu pedir. E que o pedido ele seja realmente não para ser tirado a determinada situação de nós, mas que a gente tenha todo o entendimento, toda a serenidade, que Deus, para Deus nos auxiliar, mostrando o melhor caminho e que a partir das nossas ações, dos nossos esforços, a gente vai encontrar a solução. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e achareis, diz assim: o que Deus lhe considerar sempre, ou seja, está dizendo assim, ó, não que Deus não concederá de vez em quando. Então, o que Deus concederá sempre, se o pedir com confiança, o que ele vai nos dar? A coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgir os bons espíritos, deixando-lhe desta forma o mérito da conformidade com esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém,
os que de tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das suas faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Ou seja, Deus Deus sempre nos concederá os meios de nós, de alguma forma, sair da onde nós estamos. Ele vai nos dar coragem, vai nos dar paciência, a resignação, a fé e a confiança. Só que eu preciso fazer a minha parte. Não adianta eu lá, no momento de desespero, orar por Deus, dizer, me orienta, me dá uma luz, e ficar sentada. Eu preciso fazer a minha parte, porque as coisas, Deus não tem um pozinho mágico que vai lá, larga lá, pim, 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 e as coisas vão se resolver. Nós estamos onde nos colocamos, escolhemos as experiências que precisamos para viver aqui, para se melhorar. Então, nunca vamos estar sozinhos. Se eu faço essa ligação com o mundo espiritual, a resposta de alguma forma sempre vem. Só que eu preciso fazer a minha parte. Como diz ali no Evangelho, ajuda-te que o céu te ajudará. Porque não adianta eu fazer essa conexão, né, pedir ajuda e ficar sentado esperando as coisas caírem do céu. Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Precisamos desse esforço pessoal, de nos modificarmos, de mudarmos a nossa conduta, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas, então, que fique bem claro que sempre Deus concederá os meios de atender aquilo que nós precisamos. E, claro, né, vamos ver um pouquinho para frente que, às vezes, aquilo que eu quero não é o que eu necessito, né? Então, isso também é importante a gente entender. Não pedir por pedir. Às vezes, a gente tem alguns pedidos, assim, quando a gente vai fazer uma prece, uma oração, que eles são baseados, eles são voltados para alimentar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente muitas vezes acaba pedindo como crianças espirituais, ou seja, para alimentar esse ego, essa vaidade que a gente tem. Ah, eu quero isso, quero fazer aquilo, Deus faça com que tal coisa aconteça. Então, que o nosso pedido, né, não seja por coisas materiais, por coisas fúteis, ou para alegrar algo momentâneo, mas que os nossos pedidos eles sejam verdadeiros, que eles sejam para o bom, para o belo e para o justo do todo, não só para me satisfazer, não para me deixar bem, mas que realmente seja uma prece consciente, lúcida, né? Que eu tenha a real certeza do que eu estou pedindo. Então, que ela não seja para alimentar o orgulho, o ego, né? Para satisfazer as nossas vaidades. E devemos também ajustar as nossas forças, auxiliando em nossos esforços e reforços morais. Ou seja, entendendo que muitas vezes aquela dor que eu preciso passar, ou aquela dificuldade que o meu familiar, o meu ente querido está passando, é necessária naquele momento, para que a partir dali ele consiga se transformar, ou nós mesmos conseguimos sair desses momentos e nos transformar, como eu digo assim, no sentido de nos melhorar as nossas imperfeições, transformando em virtudes. Então, tudo aquilo que nos chega é para a evolução do nosso espírito. E daí tem algumas perguntas que às vezes as pessoas fazem, ou às vezes a gente se faz com relação à prece. Então, a primeira pergunta que eu queria conversar com vocês um pouquinho é assim, ó. Posso pedir que alguém não morra? Né? Às vezes a gente pensa, será que eu posso pedir? Ai, não quero que o meu filho morra, não quero que a minha mãe morra, não quero que o meu melhor amigo desencarne, né? Será que a gente pode realmente pedir que alguém não morra, sabendo, entendendo que cada um tem a sua caminhada pessoal, individual, única e intransferível? Então, em vez de eu dizer assim, ó, não quero que ele morra, vamos aproveitar os momentos, as oportunidades, ter uma convivência sadia, harmoniosa, nos livrando
desses sentimentos do egoísmo, perdoar quando necessário, né? Tendo uma boa convivência para que quando sim o desencarne de uma pessoa que a gente ama aconteça, a gente fiquem as boas lembranças, que a gente fique com essa consciência tranquila. Outra pergunta, então, posso fazer prece por outras pessoas? Só não posso como devo. A prece, na verdade, quando eu faço por outra pessoa, é um ato de amor, de generosidade e de humildade. Pensa que quão grandioso é eu rezar por alguém, né? Às vezes que eu não conheço, ou por alguém que eu me chegou alguma situação que a pessoa está passando por um momento de dificuldade, eu faço essa ligação mental, fico mandando fluidos, né, positivos, saudáveis, para ele, né, ter essa força, né? Então, isso é um ato de humildade, de generosidade. Eu orar por outras pessoas é um ato de amor, né? É uma forma que a gente tem de auxiliar o outro. E como a gente viu lá na pesquisa, a gente sabe que traz resultados. Às vezes não vai tirar a dor, mas vai oportunizar o quê? Que essa pessoa tenha mais confiança, ela tenha uma serenidade, uma resignação maior. Então, eu só não posso, como eu devo rezar por outras pessoas, fazer essa prece por outras pessoas. E sempre rezando, pedindo para ela o que eu peço para mim, ou seja, que Deus não tire a dor, que Deus não tire o sofrimento dela, porque às vezes é exatamente isso que ela precisa, mas eu vou pedir o quê? Que Deus dê força, Deus auxilie a passar por esse momento de turbulência, que nada é por acaso, que ela tenha resignação para passar por esses momentos de prova. Então, dessa maneira eu vou fazer uma prece e eu vou me fazer essa conexão com ela. E de alguma forma a espiritualidade amiga vai harmonizar, vai acerenar, de repente vai tranquilizar essa pessoa por quem eu orei, e de alguma forma ela vai, de repente, ver uma luz, uma confiança, alguma coisa boa, positiva e edificante, porque a prece, ela nos conecta com Deus, né? E é o que a gente precisa. Seja o momento pelo qual nós estamos passando, é Deus que nós precisamos. Se nós temos Ele, a gente tem tudo. Prece pelos desencarnados, né? Claro que sim, devemos rezar pelas pessoas que amamos e partiu, pessoas por quem temos afinidade e já se foram, né? Mas a nossa prece, ela não deve ser uma prece de sofrimento. Ai, porque você se foi, meu Deus, eu não aguento, a minha vida aqui sem você não tem sentido, volta, eu não aguento, porque, né, você devia ter ficado aqui. Isso é uma prece, é de desespero, e são vibrações que chegam no mundo espiritual, e às vezes o espírito que desencarnou, ele não consegue romper o vínculo. O que a gente precisa fazer, né? Quando eu vou orar para uma pessoa que eu amei demais e desencarnou, que está me sentindo, que está me fazendo muita falta, eu vou orar para quê? Para que ela se encontre bem, que ela siga o seu caminho, que ela aceite os desígnios de Deus para a vida dela, que ela siga a sua jornada no mundo espiritual, que ela estude, que ela trabalhe, que ela evolua lá enquanto espírito, que nós aqui estamos chorando, mas é um choro de saudades, e se o meu choro é de saudades é porque eu amei demais, mas que ela é para ficar bem lá, que nós vamos ficar bem aqui, orar sempre. Quando? Quando o coração sentir. O nosso coração sempre vai saber a hora de rezar por alguém que já se foi. Então, que o choro nunca seja, que a nossa prece, ela nunca seja de desespero, de sofrimento, mas sempre com equilíbrio, com tranquilidade, né? Conversando, eu tô com saudades, eu tô chorando agora, porque eu tô com saudades, a tua presença física me faz falta, mas eu quero que tu fique bem lá, porque eu tô aqui seguindo o meu caminho, né? Vou ficar bem. Então é isso. Posso pedir perdão das faltas? Podemos e devemos. Sempre. Deus, ele tem toda a paciência do mundo com os nossos erros, com os nossos equívocos. Só que o quê? Eu devo pedir perdão dos meus erros, dos meus equívocos, das minhas faltas, quando eu reconheço em mim esses erros, esses equívocos, e eu sinto a necessidade, eu tenho um desejo
de me modificar, de me transformar, de me melhorar. Porque não adianta eu, ai Deus, me perdoa, porque hoje eu julguei alguém e eu me arrependi. Daí tu tá realmente verdadeira, é aquela prece sentida que sai do coração. E amanhã você faz a mesma coisa. Então, que a gente reconheça as nossas faltas, que a gente reconheça os nossos erros e que a gente tenha essa intenção de se melhorar cada dia mais, né? É aquele arrependimento verdadeiro. Então, sim, devemos pedir perdão das nossas faltas, das nossas preces. Então, nas horas em que a vida te solicitar os reais testemunhos de superação, quais são esses testemunhos de superação? São as dores, as aflições, né, as dificuldades. Vigiai e orai. Ela será, então a prece será o apoio que te impulsionará para as devidas escolhas, e o caminho então se fará mais brando, já que te apoiaste na ferramenta imprescindível a todo aprendiz, seguindo sintonizado com aqueles que te amam e que te amparam. Então, quando essas, né, porque eu sempre digo assim, né, que quando morre o filho do vizinho, é fácil eu dizer que eu tenho fé, que eu faço a prece fervorosa, aquela prece, né, que me conecta mesmo pela dor do meu vizinho, ou quando quem fica doente é o meu tio, né? Agora, o meu testemunho mesmo, a minha prece verdadeira, o meu ato de fé, eu preciso fazer quando a dor ela vem para mim. E daí, será que temos essa fé ou vamos nos sentir vítimas, injustiçados? Então, quando eu sou solicitada, né? Quando lá no mundo espiritual eu escolhi as minhas provas, eu fiz o meu planejamento reencarnatório, e chegou o momento de eu viver essa experiência, que eu me conecte com Deus, que eu, né, faça essas orações a todo momento e que eu fique vigiando e orando. Então, a oração é a conexão com o espiritual. E quem nós precisamos na maior hora da nossa dificuldade é de Deus. Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. E vigiar os nossos pensamentos, né? Porque quando a gente está passando por momentos de dificuldade, né, a gente acaba, às vezes, tendo sentimentos. Então, que a gente possa vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas ações e quais são as nossas intenções. E se eu vejo que elas não são tão edificantes, que elas não vão me levar para um bom caminho, através dessa prece, dessa oração, eu vou transformar esse sentimento, essa emoção, numa coisa mais sadia, mais edificante, que vai me trazer mais paz, mais luz, mais serenidade. Quanto mais sincera a prece for, mais conexão com o alto e mais eficaz sua resposta. Então, eu sempre digo, Deus não precisa de palavras bonitas. Deus quer só ouvir o nosso coração. Então, às vezes, quando a gente está passando por um momento de muita dificuldade, e você diz assim, ó, Deus, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Está fazendo com o teu coração. A resposta sempre vem. Então, quanto mais sincera, não precisa palavras bonitas, não precisa palavras difíceis, não precisa ser muito grande. Se ela é feita com o teu coração, ela chega direto a Deus. Então, assim, ó, uma prece sincera é o que Deus quer de nós, ó. A força da prece se encontra dentro do sentimento de quem a profere. Então, quanto o sentimento for mais puro, mais sincero, quanto mais eu botar minha intenção de querer esse auxílio, de querer essa luz, a resposta sempre vem, mas é como a gente fala, né? Às vezes a resposta não é aquilo que eu preciso, né? Não é aquilo que eu quero, na verdade, é aquilo que eu preciso. Então, que a gente esteja aberto, que a gente tenha essa consciência, né? Que quando a gente faz essa conexão, a espiritualidade vem, ela nos mostra, ela nos dá os meios para aquilo que a gente necessita para sair da onde a gente está. Por isso, vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-la-eis. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Então, não existe uma prece feita com o coração que fica sem resposta. E para encerrar, então, eu gosto muito de uma historinha, de uma metáfora que vai falar bem o papel da prece, da fé na nossa vida. Então, eu vou ler ela para nós.
A história é o alpinista. Certa vez, um alpinista famoso estava ansioso para ser o primeiro a subir no topo da montanha, muito alta. Então, ele se preparou por meses, estudou cada centímetro do monte, aumentou a rotina de exercícios para suportar tamanha subida. Depois de tudo preparado, o alpinista decidiu que escalaria a montanha sozinho, pois ele não admitia dividir a glória daquela conquista com nenhum outro companheiro da sua equipe. Então, ele começou a subir e mesmo depois de ter escalado quase a metade da montanha, em um dia, o alpinista decidiu que continuaria, não montaria o acampamento para descansar. Escolheu continuar a subida mesmo depois do pôr do sol. A noite era muito escura naquele ponto da montanha e não era possível enxergar um palmo à sua frente, pois o brilho da lua não conseguia ultrapassar aquelas nuvens tão densas. Ao seguir por um caminho muito estreito, a pouco menos de 20 metros do topo, o alpinista pisou numa pedra falsa e caiu em uma velocidade muito grande. Naqueles segundos de queda livre, sua vida inteira passou como se fosse um filme em sua cabeça. Mas quando a morte já era quase certa, o homem sentiu um forte tranco. Por um milagre, a corda em que ele estava amarrado se prendeu a uma rocha e o alpinista ficou pendurado em meio àquela escuridão. Naquele momento de solidão e medo, suspenso no ar, o homem não viu outra saída a não ser pedir socorro a Deus. Senhor, eu sei que eu abandonei há muitos anos, mas eu preciso da sua ajuda. De repente, uma voz vindo do céu, semelhante a um trovão, lhe pergunta: o que você quer que eu faça por você? O alpinista respondeu: quero que me salve. Deus continuou: você acredita com todo o seu coração que eu possa te salvar? Sim, disse o alpinista, eu acredito, respondeu em meio ao desespero. Então o Senhor lhe apontou o caminho. Corte a corda. Depois de algum tempo de silêncio, o alpinista ignorou a ordem de Deus e se agarrou mais ainda à corda. Não houve mais nenhuma resposta. No outro dia, uma equipe de resgate encontrou o alpinista morto, congelado e com as duas mãos agarradas à corda. Ele estava a apenas 1,5 metros do chão. Então, muitas vezes, nós pedimos para Deus nos auxiliar, nós pedimos para Deus nos amparar, a gente faz essa conexão, mas a gente não confia verdadeiramente em Deus. Então, que a nossa prece, ela seja a mais sincera possível, mas que a gente siga os ensinamentos do Cristo. Eu agradeço a oportunidade de poder, né, dividir com vocês um pouquinho sobre essas palavras do Cristo, que a gente possa, de alguma forma, se melhorar, fazer essa transformação, né? E se a gente é cada dia um pouquinho melhor, é isso que importa. Eu agradeço e para encerrar, então, eu vou fazer a prece final. Então, quem quiser e se sentir confortável, feche os olhos, descruze os braços e pernas. Pedimos a Deus, nosso Pai, que olhe por nós, que cuide, que nos proteja, que nós temos sempre ciência e consciência do quanto é importante a nossa conexão com o mundo espiritual. Que Deus, nossos anjos, nossos mentores, fiquem conosco na nossa caminhada, nos mostrando o caminho, nos amparando, nos mostrando o que devemos fazer sempre. E que nunca nos falte a força de viver, a força pela vida. Que tenhamos uma boa noite, com a proteção de Deus, com muita paz e com muito amor. Que assim seja.